Vamos ficar de pé, vamos orar pelo servo do Senhor, para que Deus mais uma vez o use, né? Como já usou muitas vezes, que eu mesmo sou testemunha disso. Senhor, eis aqui teu servo, pastor César. Senhor é homem de Deus, reconhecidamente homem de Deus. Por isso, Senhor, nós estamos ávidos de ouvir a tua voz, a tua palavra sendo pregada. Usa-o mais uma vez, Pai, porque nós viemos aqui ouvir a tua voz e sair daqui, Senhor, dizendo: Deus está no nosso meio e nós ouvimos a sua voz. Dê a ele, Senhor, uma palavra abençoada. Se entrou alguém aqui, Senhor, que está se sentindo fraco, deprimido, cansado, fraca, Senhor, diante das adversidades da vida, que possa, diante da tua palavra, ser renovado, renovada e fortalecido, Pai, para que todos saiam daqui glorificando o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a paz do Senhor, enquanto estão de pé, abra sua Bíblia em Isaías 43, aproveitando a posição que vocês estão. Isaías 43. Apenas 4 versículos, apenas 43, 1 e 2 e o 18, 19. Isaías 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Verso 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Podeis tomar assento. Quero louvar a Deus pela bondade, misericórdia e graça para com minha vida. Quero louvar a Deus também pelo pastor Peter, né, que está lá em Singapura. Nos falamos, parece que ontem, né? Uma alegria também em rever aqui a sua esposa. Pastor Eli, uma alegria. Obrigado pela honra, pelo carinho, tem ministrado sobre nossa vida desde quando era bem novo, meus pais, missionária Leda, professora, saudoso pastor Murilo, uma alegria também, né? Estive com o Levi há pouco tempo atrás também, uma alegria. E agora a surpresa no finalzinho, Jemuel, né? Pastora Glaucia e o presbítero Michel. Jemuel é uma referência, um professor, um amigo, né? Convivemos ali um período curto, mas suficiente para poder ser abençoado por ti, tê-lo como referência. Obrigado. E a gente tem perpetuado essa amizade, para mim tem sido uma honra, tá? Uma honra muito grande. E os demais, uma alegria, parabéns pelo aniversário da igreja. São 39 anos. Que o Senhor continue sustentando. O tema que vocês nos deram também, louvar a Deus pela vida do Pedro, né? Foi que também entrou em contato conosco, Pedro. O tema que vocês nos deram, um tema de recomeço, recomeçar, tempo de recomeçar, tempo de reiniciar. A vida, na realidade, ela depende dessas iniciativas de recomeço em algumas áreas. Uns são mais urgentes, outros menos urgentes. Outros uma questão de vida ou morte, o recomeço. Mas, na realidade, recomeçar não é fácil para ninguém. Recomeçar não é fácil para ninguém, diga-se aquele que perdeu-se um filho, aquele que perdeu o emprego. Recomeçar desempregado, recomeçar falido, recomeçar sem saúde, recomeçar depois de uma desonra, depois de uma humilhação. Recomeçar para aqueles que tiveram uma traição. Recomeçar por aqueles que foram desprezados, humilhados, não acolhidos, não entendidos, não interpretados. Recomeçar não é fácil
para ninguém, também depois de uma grande tragédia. Embora todos esses fatores possam chegar na vida da pessoa, independentemente das circunstâncias que se encontram, embora não seja fácil recomeçar, é necessário um recomeço. É necessário recomeço mesmo porque Deus é um Deus de recomeço. Se a gente lembrar bem, toda a nossa vida foi um recomeço porque nós perdemos lá no início um começo perfeito, quando criado por Deus, e pelo pecado de Adão, todos foram destituídos da glória de Deus e todos precisaram recomeçar. E aí nós vamos para 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém em Cristo está, ao recomeço. Se alguém em Cristo está, nova criatura é daqui para frente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo em nós é um recomeço. É um recomeço na nossa vida em Cristo. Na realidade, nós temos duas datas de nascimento, quando nascemos no ventre de nossa mãe e quando nascemos em Cristo. E quando nascemos em Cristo, somos bebês. Leite, aquele leite espiritual, somos bebês, passamos para a área do menino, a meninice, falando assim no sentido espiritual. Depois passamos da fase ali já para o adolescente, depois do jovem, até chegar à estatura do varão perfeito, que já é a parte do adulto, onde tem a maturidade, a experiência e já absorve a responsabilidade. Mas, de fato, nós tivemos dois recomeços, dois nascimentos, e recomeçar é necessário. O tema que vocês escolheram, baseado em Isaías 43, também é um recomeço para o povo de Israel pós-exílio, pós-escravidão da Babilônia. E quando Deus fala aqui, não vos lembreis do tempo passado, está falando, não lembra do tempo que vocês desobedeceram, do tempo que vocês pecaram, do tempo que vocês ficaram debaixo de punição, de juízo. Não lembro dessa fase, dessa época ruim, e nem das coisas antigas, ou seja, daquilo que eu fiz lá atrás, contando que eu fiquei engessado somente naquilo, mas eu tenho coisas maiores e novas para fazer. Deus está falando para a gente não ficar no saudosismo, e sim ficar sabendo que Ele é um Deus real, presente, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Deus é o Deus de renovação, Deus, seu nome é renovo, Deus é o Deus de coisas novas, Deus é um Deus que restaura, Deus é o Deus que está aqui para nos incentivar a recomeçar é necessário. E aqui a palavra diz em Filipenses capítulo 3, verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que estão diante de mim. Ou seja, e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A própria Bíblia em Filipenses está falando isso. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E eu prossigo. E quero trazer aqui algumas referências. Por exemplo, tem coisas que aqui está dizendo para não lembrar. Mas eu quero trazer coisas que Deus manda lembrar, coisas que eu tenho que lembrar e coisas que Deus mesmo esquece. Né? Porque aqui está dizendo não lembrar, mas tem coisas que eu não posso esquecer. Por exemplo, fala isso para um filho que o pai foi embora e abandonou ele em casa. Se ele não quer que o pai lembre do filho para voltar para casa. Fale isso para a mulher que foi abandonada em casa com os filhos. Ultimamente agora tem essa mania maligna, né? Um cidadão, pai de 2 crianças, casado, estava dado como sumido, desaparecido, procurado, depois conseguiram ver lá numa câmara no aeroporto que ele tinha pego o avião e fugido. Ele abandonou os filhos e a esposa. Fala para ele se ele não tem que lembrar. Se ele chegar no culto desse e falar assim, não lembrai do passado, ele fala, está falando comigo, não, contigo não, cidadão. Para você essa palavra não pega, essa aí você tem que lembrar da casa, da responsabilidade dos filhos que você assumiu e retornar para casa, não tem jeito. Então aqui vai encaixar onde é que Deus está falando para não lembrar, onde é que Ele manda lembrar, onde é que eu preciso me esforçar e lembrar. E tem até aqui, vamos ver se eu vou lembrar mais para frente, daqueles que ele pede para Deus lembrar. Por exemplo, aquelas coisas que a gente não é para lembrar mais, coisas que terei que esquecer, como traumas, feridas, humilhações,
pecados perdoados e resolvidos, feridas tratadas, mágoas, lembrança de fracassos, derrotas, perdas e prejuízos. São coisas que eu preciso esquecer. Já fali, já perdi, já fui maltratado, já tratei essas feridas. Se elas foram lembradas e não foram tratadas, você tem que tratar delas, porque o corpo, ele é complicado. Quando você lembra de um trauma, o corpo sente como se tivesse recebido aquele trauma naquela hora. Então você precisa tratar, curar, e ainda que tu lembre, não doa mais, porque esquecer, tu não esquece o que passa. Tu não lembra no sentido daquilo doer, daquilo te ferir, daquilo te arruinar, daquilo te maltratar e te destruir. Independentemente da forma como tu lembra e chega até você hoje, Deus está aqui hoje para curar a tua vida, as tuas feridas, os teus traumas, e te dar um tempo novo para você recomeçar, livre desse peso, dessa lembrança, dessas feridas, que não você se torna escravo daquele que te feriu. Coisas que você precisa esquecer. Não tem como, você precisa de esquecer. Porque senão você vai ficar maquinando aquilo, você não tem força para caminhar, para reagir. Poxa, fracassei, não tenho mais condições de tentar. Tem sim, recomeça. Deus te trouxe aqui hoje para falar contigo. Hoje é tempo de recomeçar. Tentar de novo, mais uma vez. Deus vai te dar força. Vocês são exemplo disso, vocês estão aqui desde 10 horas, animadíssimos, fervorosos. Por isso que eu levantei e falei, não posso, eu cheguei agora, eu não posso estar sentado. Eles estão desde 2, estão cantando, estão pulando, eu vou ficar sentado, mas não vou mesmo. Levantei do meu jeitinho ali e fiquei. Né? Mas Deus seja louvado da vida de vocês. O versículo que nós lemos aqui, 18, não vos lembrai das coisas passadas, nem considereis as antigas dos tempos antigos. Eis que eu farei coisa nova e agora ela surgirá e não sabereis. Essa é a tradução da King James, mas aqui tem a NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim, esqueça o que se foi, não viva no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Essa tradução também é muito boa. Agora, coisas que eu terei que lembrar, eu tenho que me esforçar e lembrar, eu não posso esquecer. Não vou citar aqui questão do dia a dia, lembrar a hora que eu tenho que sair para trabalhar, a hora que eu tenho que acordar as crianças para estudar, a hora que eu tenho que acordar para orar. Não vou mexer com isso aqui não, porque isso aí é bem simples, você já sabe. Mas aqui coisa muito mais forte, por exemplo, Salmo 103 vai dizer isso. O próprio salmista vai dizer para a alma dele, alma, tu não pode esquecer, anota aí, não pode esquecer algumas coisas que eu vou observar para você. Não esquece quem te perdoou, não esquece quem te livrou da morte, não esquece quem te fartou de bens, não esquece quem livrou a tua vida da perdição, não esquece quem renova a tua juventude. Você tem que dizer para a tua, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Alma, tu não pode esquecer, porque se você esquecer, você vai se tornar ingrato. Você vai murmurar, você vai reclamar, e você vai achar que Deus não é contigo, mas foi Ele que te perdoou, foi Ele que te salvou, foi Ele que te livrou da morte, é Ele que te farta de bens, é Ele que renova a sua vida, a tua força, como a do jovem, como a da águia, é Ele que multiplica os seus dias. Quem pode lembrar do que o Senhor fez, o que o Senhor tem feito por tua vida? A pastora, tanto a pastora Eli quanto sua filha, eles lembraram as bênçãos de Deus. E ela foi longe, ela foi na filha, foi na neta, foi na bisneta. Daqui a pouco vai chegar lá na tetraneta e vai assim, vai lembrando. Porque a bondade do Senhor vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo. Já tem, tá? Ah, pensei que já estava grávida, não. Tem tetaraneto no mistério aí e tal, não, né? Lembrando as bênçãos do Senhor se estendendo de geração em geração. E eu lembrei quando ela falou dos netos, para imprimir nos nossos netos palavras de vidas, imprimir ensinamento. Eu estou com meu irmão adoentado em Brasília e meu neto, Natan, estava orando, mandou até um áudio. A mãe dele mandou áudio para mim, pai, Natan está orando pelo tio. Falou, Senhor, cura meu tio como tu curou o meu avô. Porque Deus me curou. Aí ele entendeu que Deus me curou, Deus pode curar o tio.
Cura, Senhor, cura ele, cura ele. Aí ela mandou o áudio, mandei para ela, para a esposa foi e mandou para o meu irmão em Brasília. Deus é Deus poderoso, tu tem que lembrar, tu não pode deixar a tua alma esquecer isso. Bendiz a minha alma. A alma não tem como esquecer os benefícios de Deus, é Ele. Outra coisa, irmãos, que precisamos, o Davi, no Salmo, em 1 Crônica 17, 16, ele diz assim, Davi lembrando, quem sou eu, ó Senhor Deus? E quem é a minha família para que me trouxeste a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tem me tratado como homem de grande importância, ó Senhor Deus. Quem sou eu? De onde eu vim? Davi lembrando o que Deus fez com ele. Senhor, como é que tu foi lembrar de mim? Como é que tu me achou lá atrás das ovelhas? Tinha 7 filhos lá tentando brigar um com o outro para ser chefe, para ser o cara que ia sentar na mesa com Jessé e com Natan lá, com todo mundo lá, com Samuel. E eu quietinho aqui, mas tu travou tudo, parou tudo, cancelou festa, cancelou banquete enquanto eu não chegasse. Tu me achaste, Senhor. E o próprio Deus diz, eu achei meu servo Davi. Deus lembrou de tu, onde é que Deus te achou? Ninguém tinha te visto, você achava que ninguém tinha te notado, não tinha percebido. Tu estava naquela lamentação, ninguém me vê, ninguém me ama, ó céus. Mas Deus falou, eu te achei. É o versículo 1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Ele te criou. Não somente criou, mas Ele também te formou, Ele te deu forma. Tu és meu. Eu te remi. E tem detalhe, Ele te chamou pelo teu nome. Te chamou pelo teu nome. Tu és dele. E quem crê que Deus tem achado tão somente a tua vida, mas também os teus familiares aqui. Quem crê nisso, Deus sabe o nome dos teus familiares. Entrega, quem crê que é um recomeço para a tua casa, para a tua família, para esse filho, para essa filha. Adore ao Senhor, é um recomeço. Deus está nesta casa, é um tempo de recomeço. Outra coisa que a gente precisa aqui é coisas que Deus manda a gente lembrar. Falei de coisas que você precisa esquecer, falei de coisas que você mesmo precisa lembrar, agora eu quero falar de coisas que Deus manda a gente lembrar. Deus manda lembrar dele, Deus manda. As 7 cartas das igrejas da Ásia, a primeira dela é Éfeso. E dentro dessa primeira, Deus ele tinha um padrão, né? As cartas tinham um padrão em que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, falava para os anjos das igrejas, e ele falava em algum padrão que seguia as suas 7 cartas. O padrão ele era apresentado, o Cristo ressuscitado, sou alfa, sou ômega, o que anda dentro dos castiçais, que tem as 7 estrelas na mão direita. Mas depois ele falava os elogios daquela igreja. Depois ele apontava algumas falhas que aquela igreja tinha. Depois dava solução para corrigir aquela falha. E por último dava promessa. Se você vê as 7 cartas, elas seguem praticamente um padrão desse tipo. Ele se apresenta quem ele é, ele elogia, ele aponta as falhas, ele dá o caminho para consertar e ele dá promessas. A carta de Éfeso, ele se apresenta aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas na mão direita e anda no meio do castiçal. O castiçal é a igreja, a estrela é o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor, ali o anjo, melhor dizendo, o anjo da igreja, não do Senhor, o anjo da igreja é o pastor, é o mensageiro, é quem tem a mensagem nas mãos para entregar para a igreja. E onde é que está? E aonde é que está o mensageiro? Onde é que está o anjo da igreja? Onde é que está o pastor? Nas mãos do Senhor. E o Senhor anda no meio do castiçais, é no meio da igreja. Então, na mão do Senhor está o pastor que tem a mensagem para entregar à igreja, e o próprio Senhor está com ele nas mãos, no meio da igreja, para poder entregar à igreja. Quem crê que o Senhor está aqui no meio da igreja hoje? E aí ele começa a elogiar a igreja de Éfeso. São pacientes, perseverantes, não tolerais, os nicolaítas, nem aqueles que se diziam profetas,
E vai elogiando. Mas aí quando chega no versículo 3 ou 4, você não fala em memória assim, mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Não é que a igreja estava desviada, não é que a igreja estava afastada, a igreja estava crescendo, estava avançando. Essa igreja de Éfeso é aquela mesma que Paulo abriu em Atos capítulo 18, capítulo 19. Aquela que as pessoas pegavam os lenços e os aventais de Paulo e jogavam sobre os enfermos, ficavam curados, jogavam sobre demônios, eram repreendidos. É aquele que Paulo chegou na igreja de Éfeso e perguntou, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele falou assim, não, nem que ouvimos falar em batismo com o Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? Batismo de João. Aí ele falou, verdadeiramente, batismo de João para arrependimento. Mas também esse mesmo disse que viria após ele um que batizaria com fogo. E eles creram e colocou a mão sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo. Essa é a mesma igreja crescente, igreja poderosa. É a mesma igreja que Apolo pregava, que depois encontrou Áquila e Priscila, que vieram de Coríntios com Paulo, e foi eles que ajudaram muito. Apolo, um grande pregador eloquente, e precisava de ajuda na área teológica, e é Priscila e Áquila que o ajudou. Essa mesma igreja que tem aquele fato, aqueles 7 filhos sacerdotes serva, que tentaram expulsar demônio em nome de Paulo, do Cristo que Paulo prega. E é interessante que o demônio fala pela boca dele, do demoniado, diz assim, ei, eu conheço Cristo e sei quem é Paulo. E você quem é? E é interessante que ele fala, conheço Jesus, mas sei quem é Paulo. Saber quem é a pessoa é uma coisa, conhecer é outra. E o diabo conhecia muito bem Jesus, porque ele sabe quem o expulsou, ele sabe quem é o Rei dos Reis, ele sabe quem é o Senhor dos Senhores, ele sabe quem tem poder sobre ele. Quando ele diz, eu sei que eu conheço Cristo, ele fala, eu sei que o meu tempo vai findar. Eu sei que ele tem o poder da chave, da morte e do inferno. Eu sei que ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Eu sei que Jesus dá poder aos seus seguidores para me expulsar. Eu sei que eu não tive condições de segurar aquele menino de Gadara, endemoniado. Ele teve que me jogar para aqueles porcos e me precipitou. Eu sei muito bem, eu conheço muito bem que é Jesus. E outra coisa, irmãos, eu preguei a última vez esses dias aí sobre isso. Nós não podemos conhecer menos Cristo do que os demônios. Não podemos. Não podemos. Porque ele se manifestou. O verbo se fez carne. Ele se manifestou para a gente saber quem ele é. E nós sabendo quem é Cristo, meu irmão, a nossa autoridade, o nosso poder em Cristo aumenta poderosamente. Nós precisamos conhecer a cada dia quem é Jesus, o poder que ele tem, a capacidade suficiente que ele tem, a autoridade que ele tem, o que ele pode fazer, o amor dele. E quando ele fala para a igreja de Éfeso, para lembrar Éfeso, o anjo da igreja fala, eu tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor, ele vai dizer assim, lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Aqui é ele lembrando, é Deus lembrando, Deus faz questão de lembrar. Mas pastor, só acabou de ler que a gente tem que esquecer o passado. Mas eu falei o que é para esquecer, o que não é para esquecer. E aqui é uma coisa que Deus não quer que a gente esqueça. Esquecer da onde? Da onde nós deixamos de ser sensíveis, temente, da onde nós deixamos de amar a Cristo, da onde nós deixamos de honrar a Cristo, da onde nós perdemos a percepção de que culto é culto, não é uma reunião comum. Se tu veio para esse culto tornando mais um culto, você perdeu a percepção do que é culto e a tua vitória não chega. Mas se tu chegou nesse culto dizendo como se fosse o culto da mulher do fluxo, é hoje, se eu tocar eu mudo. Se tu pensou que esse culto é realmente aquele culto, não do movimento das águas, mas do culto que Jesus vai perguntar a mim se eu creio que posso ser curado. Eu creio que esse culto é o culto que aquele cego de Jericó assistiu. Jesus tem misericórdia. É o culto que vai definir um divisor de água na tua vida. Quem crê? Eu tive um câncer na medula. Eu encarava cada culto que eu ia como o culto da minha cura. E ia em vários cultos. Vários cultos eu ia. E um deles, o Senhor decidiu me curar.
Quem crê que esse é o teu culto? Pastor, mas eu estou cansado, está quase acabando. Calma. Calma, tu não é eu que vai cair da janela não pelo tempo que Paulo pregou, porque eu não tenho tanta bagagem assim. Mas tu vai sair daqui com a tua vitória hoje em nome de Jesus. Faça desse culto. Quando ele fala, lembra-te de onde caíste, você lembra onde você parou de temer, parou de honrar, parou de amar Jesus com essência. Lembra como tu era apaixonado por culto? Tu estava nos cultos de consagração, tu estava nos cultos de oração, você era o primeiro a chegar e o último a sair. Hoje você não se importa se você vai chegar tarde, se você vai sair cedo. As pessoas estão despreocupadas com isso. Elas chegam tarde, querem sair cedo, elas estão enroladas para vir e ansiosas para ir. Elas estão com um problema que impede chegar e coisa em casa que o atrai para ir. Mas não estão mais atraídos pela presença do Senhor Jesus Cristo. E eu vou te dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar para correr por causa da tua vida. Se tu quer um milagre, tu tem que aguardar o tempo de Deus. E Deus vai ver qual é a tua perseverança, qual é o teu propósito, qual é a tua intenção, qual é a intensidade da tua fome, da tua sede. Quem responde essa palavra aqui? Quem reage a essa palavra? Talvez o teu milagre não tenha chegado, talvez por causa disso tu perdeu essa essência. Mas Deus está falando, lembra. Olha o caminho do recomeçar. Lembrar, se arrepender e voltar a praticar. Poxa, eu lembro que eu orava tanto, me arrependo por orar mais. Então volta a orar, pratica. Poxa, eu me lembro que eu era mais amoroso, fiquei mais ríspido, mais duro, tanta coisa que eu sofri. Então se arrepende por estar assim, volta a amar. Volta a perdoar, volta a jejuar, volta, porque Ele está dizendo, volta ao primeiro amor. Deus está falando contigo. Deus está lembrando isso aqui nesta noite. Deus está lembrando isso aqui nesta noite. Quero trazer também coisas que Deus não se lembra mais, que são dos nossos pecados. Hebreus 10, 17 vai falar assim, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Isaías 43, que nós lemos, mas lá no versículo 25 vai dizer assim, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Quem crê que Deus não lembra mais do teu pecado cometido? Se Satanás vier te apontando os teus pecados, diz, olha, aquele que eu devo satisfação diz que não lembra mais do meu pecado perdoado na cruz do Calvário. Quem lançou sua vida na mão de Deus, quem entregou sua vida na mão de Deus, quem se arrependeu e jogou para Cristo, para poder crucificar na cruz todos os nossos pecados, pode dar declaração de que você é livre em Cristo, que você está perdoado em Cristo, você está livre para recomeçar, não há peso sobre as tuas costas, tu está livre para recomeçar. Oh, glória a Deus. Agora, irmão, em que ponto para podermos começar nós precisamos estar? Qual é o ponto que nós precisamos estar para recomeçar? Qual é a distância desse ponto? É o ponto que você se encontra exatamente agora, hoje. Quando? Aonde? É agora. É do ponto que você está. Não interessa o que passou. Não interessa como você está, como você chegou, em que situação você está. Quero trazer aqui um pensamento de Eric Hoffer que diz assim, para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência de quem somos. Para ser diferente de quem somos, eu preciso ter a consciência do que eu sou. Para mim ter uma definição, eu preciso recomeçar realmente. Eu não sou aquilo que Deus queria que eu fosse. Eu não sou aquela pessoa, eu não sou aquele pai que meus filhos esperavam que eu fosse. Eu não sou nem o esposo que minha esposa esperava que eu fosse. Eu não sou nenhum funcionário que a minha empresa esperasse que eu fosse. Eu não sou o pastor que a igreja que eu pastorei esperasse que eu fosse. Eu não sou aquele companheiro que aquele amigo meu esperasse que eu fosse. Eu não sou nem sequer um servo bom que o Senhor esperasse que eu fosse. Deus me deu talento, eu enterrei. E estou criticando quem tem, a forma como faz, a intensidade dele, mas eu despreocupei do meu. Então eu preciso entender quem eu sou. E é interessante que eu trouxe para vocês um pensamento a respeito do filho pródigo, uma coisa simples. Em Lucas capítulo 15, todo mundo já conhece esse versículo, já conhece essa história. Ah, pastor, mas aí que é o problema da gente conhecer a história e desconsiderar a história. E nessas
coisas mais simples da Bíblia, que estão as verdades mais profundas, e a gente está caçando coisas profundas, confusas e complicadas, e não está entendendo às vezes nada. O filho, ele tinha um pai, ele tinha uma casa, pastora, ele tinha alimentação, ele tinha propósito, ele tinha função, ele tinha responsabilidade, ele tinha importância naquele lugar, ele era importante para aquele lugar, ele era útil para aquele lugar. Ele tinha um ambiente de família, um ambiente de abrigo, um ambiente de acolhimento, um ambiente de saúde emocional, um ambiente que ele era aceito, que ele era acolhido, que ele era admirado, respeitado. Mas entra nele uma independência na vida dele, e ele pensa do direito que ele tem, que ele tinha esse direito da herança, não se nega a isso. E ele chega ao pai e diz: pai, ele diz assim: pai, primeira palavra que ele fala é: pai, dá-me a parte que me pertence. E a Bíblia, vocês conhecem muito bem, ele pega aquilo, vai para a terra longínqua e gasta tudo, absolutamente, estraga tudo. Mas lá onde ele está, ele cai em si, que é uma atitude de lembrança, de reflexão, de entender quem ele é naquele momento, e diz assim: poxa. Aí ele fala a frase que está na vida dele, está marcado nele: na casa de meu pai. Ou seja, ele nunca esqueceu o pai. Ele não esqueceu o pai quando pediu para ir embora, e não esqueceu o pai quando sentiu saudade de voltar. Ele sabia que ele era filho, longe, mas era filho, falido, mas era filho, quebrado, mas era filho, faminto, mas era filho, todo arrebentado, cheio de pecado, mas era filho. E o que marcou a vida dele foi ele lembrar que ele era filho. Ele não estava nem lembrando mais da herança que se foi. Ele queria saber de lembrar que ele era filho. Ele falou: na casa de meu pai os trabalhadores têm comida, eu aqui passando fome. Eu vou me levantar e vou chegar até ele, vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante a ti. E aí tu já conhece toda a história, eu não quero entrar por essa parte, é só essa parte aqui que você entende. Quero que você entenda que você tem que sempre lembrar que você é, mas pode ser um filho longe, mas continua. Pode ser um filho perdido, mas continua. Pode ser um filho quebrado, mas continua. Isso mata Satanás. Porque Satanás tentou tirar da cabeça desse menino que ele era mais filho, com as perdas que ele teve. As perdas faz a gente perder a identidade de quem somos, mas Deus preservou na vida daquele menino quem ele era. E quem ele é mais importante do que você tem, do que você possui, do que você conquistou. Você pode perder o emprego, mas vai ser um filho desempregado, mas é filho. Tu pode perder a saúde, mas vai ser uma pessoa sem saúde, mas é filho sem saúde. Você pode perder os amigos, mas vai ser um sem amigos, filho. Você vai continuar filho. Então você talvez não se importe de perder as coisas. O que você não pode perder é a tua filiação. Você é filho. E para recomeçar, basta você entender isso. Eu sou filho, então eu posso recomeçar. Porque eu tenho um pai que tem uma casa, que tem um abrigo, que tem uma família, que tem um ambiente de acolhimento, que tem comida para me dar, que tem identidade para me dar, que tem missão para me dar, que tem talentos para me dar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar. O caminho que eu vim perdido vai ser o caminho que eu vou voltar para o Pai. Deus está falando contigo nesta noite, aqui de perto e de longe. Você é filho, independente como você esteja agora. Você pode recomeçar porque você é filho. Quem pode glorificar o nome de Deus por isso? O próprio Satanás, o próprio diabo tentou colocar isso na cabeça de Jesus. É poderosa essa ideia, esse pensamento de que você é filho. Isso é um poder grandioso para recomeçar em qualquer circunstância da vida. Quando Satanás tem Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, das 3 tentações, 2 delas tem essa frase: se tu és o Filho de Deus. Aí faz o quê? Vê o que você quer para comer, pedra em pão. A segunda: se tu és, pula daí, ele vai te livrar. Na terceira ele não fala mais se tu és, sabe por quê?
Ele não queria insistir numa coisa que Jesus estava ciente do que era. Porque antes de Jesus entrar no deserto, ele ouve do Pai a afirmação: este é o meu filho. Você consegue ouvir Deus falar para você: você é minha filha? Deus falou aqui no versículo 1: tu é meu, eu te escolhi, eu te formei de forma terrível, eu formei cada membro teu, eu te conheço, você, minha serva, é minha, ela sabe pelo teu nome. Isso é importante você entender e compreender. E Jesus venceu Satanás com essa afirmação que Deus colocou sobre a vida dele: tu és filho amado, tu és filho amado. E o filho pródigo sobre isso, Jesus sabe disso, e eu creio que você poderosamente reconhece isso. Você pode declarar e dizer assim: eu sou filho, independentemente da circunstância que eu esteja, eu continuo sendo filho. Nunca deixa o diabo tirar da tua vida essa identidade que você é filho de Deus. Agora, se está longe, o melhor filho é o perto. Porque o pai disse o quê? Esse meu filho, olha o que o pai dizia: meu filho, o pai também sabia que tinha um filho, estava morto. Se ele ouve essa mensagem, o pai diria: mas recomeçou, ele voltou. Tu estava morto, mas recomeçou. Tu estava falido, mas recomeçou. Quem crê essa palavra profética aqui? Tu estava falido, mas recomeçou. Tu estava enfermo, mas recomeçou. Não é gostoso demais? Eu não sei quem aqui já passou num centro cirúrgico. Quem já esteve dentro do centro cirúrgico para ser operado. A saída de lá é uma coisa renovadora. É um recomeço extraordinário. A chegada naquela porta larga escrito centro cirúrgico é terrível. É terrível. E ao teu lado estão os médicos, enfermeiros e aquele cidadão com aquela anestesia para te apagar, que tu não sabe nem se volta mais. Voltou? Voltamos. Quantas vezes? Tu tem mais experiência com eu. Também não quero passar tu não. Fica nessa tua experiência. Cada um com a sua. O quê, varão? Quando tu entrar no centro cirúrgico, já despede do papai e fala: Senhor, estou vendo Abraão, Isaac e Jacó. O Iscariote não, porque se ficou perdido. Mas todos que foram salvos eu estou vendo. Mas Deus falou assim: não, tu vai voltar. Tu vai voltar. Quem crê naquele Deus está falando contigo aqui? É lindo recomeçar. Quem está te dando essa... E quem já teve um acidente de carro, como eu tive na ponte Rio-Niterói, que bateram na minha traseira, no lateral, o carro rodopiou, e quase vai lá e para baixo, ficou grudado naquela mureta. Tem a mureta e tem uma parte assim abaixo da mureta que o carro subiu, encaixou ali, e do lado só estava lá. O recomeço é bom demais, né? O carro deu PT, mas eu quero saber de carro, irmão. Entra lá na concessionária, tá sem entrada mesmo, compra o carro, mas carro só dirige para quem está vivo. Quem crê que Deus está te dando oportunidade para recomeço. Talvez você esteja vivendo uma época de enfermidade que o médico falou não tem saída, não tem jeito. E Deus está falando assim: eu vou mexer nessa situação e vou te dar oportunidade para recomeçar. Talvez teve um casamento destruído, uma família dilacerada. Problemas talvez variados por emoções, talvez foi criado dentro de uma casa em que não teve valorização, não teve afirmação, mas Deus está tratando contigo, Deus está te valorizando. Você é muito especial. O próprio Davi falou: Senhor, tu tem me tratado como um homem de grande importância. Deus te trata como uma mulher de grande importância, como um homem de grande importância, como uma jovem de grande importância. Deus está falando: você para mim é importante. Não se despreze, não se menospreze, não se sinta diminuído. Deus está entristecido contigo quando você se valoriza muito menos daquilo que Ele valoriza você. Deixa Deus colocar na tua vida, ouça o que Deus está falando, como falou para Davi: tu és o meu filho, minha filha amada. Repita e diz: eu sou amado pelo meu Pai. Eu tenho um Pai. Eu lembro de uma senhora que nós cuidamos, eu e minha esposa,
Ela teve um problema muito sério na criação dela, porque o pai dela batia muito na mãe, ela era criança, tinha 9 anos de idade, e ela via tudo aquilo, colocava-se na frente para tentar ajudar a mãe, o pai também batia um pouco nela, e ela foi criada com aquilo. Quando ela casou, o marido dela se afastou dela no tempo da gestação, ela estava grávida, o marido foi embora. E no período mais importante da vida dela, também não estava com o segundo homem mais importante da vida dela. O primeiro era o pai, que ela não via referência. O segundo era o marido, que ela não viu referência. E quando ela veio para Cristo, o que ela menos não queria ouvir, o que ela menos queria ouvir na vida dela, é a expressão da Bíblia chamando Deus de Pai. Porque o Pai para ela representava tudo de pior, tudo de ruim, tudo de ruim. Podia chamar Deus de qualquer coisa, ela aceitava, mas falasse Deus Pai poderoso, o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dobra o joelho perante o Pai de toda a família da terra. Ela fala, não. E ali foi um cuidado que a gente teve com ela. Um cuidado que teve com ela até que nós, pelo Espírito Santo, conseguimos um caminho para cuidar dela e até que ela rompeu um dia com muita dificuldade. Repreendemos Satanás na vida dela porque é um problema emocional. Satanás se apodera, se torna uma oprimição em cima do problema emocional. Emocional se cuida com os profissionais e a oprimição se repreende no nome de Jesus. Não eram duas coisas, tinha que ser tratado e repreendido. E nós tivemos pela clareza do Espírito Santo entender cada parte e ali foi tratada. E no dia que ela estava sendo tratada, liberta, ela chorava tanto, abraçada a minha esposa, chorava tanto. Era uma empresária bem-sucedida, estávamos até na empresa dela nesse dia. E ela chorava tanto, tanto. E enquanto ela abraçava minha esposa, eu falava, fala pai, fala que o Pai te ama. Fala que Pai, nosso Senhor Deus, Pai te ama. Ela travava. Eu falei, Satanás, larga a boca dela, porque ela está sendo abraçada e amada pelo Pai Celestial. E ela conseguiu romper. Quando ela rompeu, ela gritava, Pai. E gritava, aí explodiu, foi sarada, foi curada e começou a chorar. Aí eu comecei a colocar palavras novas da Bíblia para ela. Diga, papai, eu te amo, meu Deus, tu é meu Pai, tu é Pai de meu Senhor Salvador Jesus Cristo, tu é um Pai amado, tu é um Pai querido. Ela começou a falar, aí ela foi se recompondo, e minha esposa também estava toda cheia de lágrimas, toda cheia de batom, toda cheia de coisa que veio dela. Mas isso é o amor que nós temos que ter. Não importa se você vai ficar sujo pela lágrima, pela secreção, pelo batom, pelo bronze, não interessa. Não interessa que aquela pessoa vai recomeçar nos teus ombros. Quem sabe é nos teus ombros que vai recomeçar. Aí ela, depois que ela se recompensou, fomos lá, pegamos a toalha para ela se recompor, tá, aquela coisa toda. Eu falei, e aí, serva do Altíssimo? Aí ela, sabe o que eu quero agora? Ela não viu o pai dela há mais de 20 anos. Eu quero ir a Minas Gerais ver meu pai. Que recebeu o perdão do pai, aí queria ver o pai, para poder dizer, pai, eu te perdoo por tudo que tu fez com mamãe e comigo. Eu estou sarada. Quem crê que Deus está sarando vidas aqui para tu recomeçar? E ela recomeçou um novo tempo na vida dela. O esposo dela voltou, a vida dela foi restaurada. Quem crê que Deus está te dando um novo tempo? Oh, meu Deus. Deixa eu caminhar para o encerramento. Irmão. Recomeçar não é fácil, como eu já disse. Agora pensa bem recomeçar com o povo de Israel, o povo de Deus. Que depois que José entra no Egito, com toda aquela possibilidade de se tornar uma grande nação no Egito, depois que morre aquele faraó que conhecia José, o que entra maltrata, oprime, escraviza. E a Bíblia diz que Deus vê e desce por causa do sofrimento do povo. E Deus decidiu, vou recomeçar uma nova história com esse povo. E o lugar dele não é aqui. Vou levar ele para uma terra que eu preparei. Preparei essa terra, preparei esse lugar. Deus, quando imprime em nós um tempo de recomeçar, ele já tem tudo preparado. Já tem tudo preparado para onde a gente vai. Por isso ele está falando, eu estou fazendo coisa nova, você não está vendo? Eu estou fazendo coisa nova. Será que tu não está percebendo? Deus chama a atenção da gente. Para de olhar para o passado, olha para o presente, eu estou fazendo, você não está olhando. É a mesma coisa quando as pessoas estão distraídas. Deus está fazendo, a pessoa está distraída. Por que você está com a cabeça baixa? Que eu estou pensando no que eu perdi, mas você não está pensando no que tu vai ganhar? Eu estou pensando em quem me feriu, mas tu está pensando em quem vai te sarar? Hoje é dia de você pensar no que Deus está fazendo em você.
Ei, deixa eu te falar, aquela pessoa que te maltratou, te feriu, ela não merece ter você presa nela. Ei, esquece. Esquece, se desprende. Solta, deixa embora. Por que está dormindo com essa dor? Aí tu leva quem te ofendeu para a cama, tu leva quem te ofendeu para casa, tu leva quem te ofendeu para a igreja, aí traz para cá também. Tu já era para ter parado com esse luto, já era para ter parado com essa lamentação, já era para ter parado com esse choro. Você é uma pessoa alegre, feliz, bonita, mas tu fica lá muriando, lamentando, e ninguém aguenta viver com uma pessoa que só vive. Acabou o tempo de choro, você tem que sorrir. Abre esse sorriso lindo aí. Abre esse sorriso, a tua saúde precisa voltar. O espírito precisa ser vivificado. Tu vai amanhecer mais feliz, mais disposta. Ah, vai caminhar, se vai para academia, vai fazer festa. Aí tá cheio de dinheiro guardado, aí não faz festa, não dá presente para ninguém. Aí chega as pessoas na casa dela, oi, sorria, faz um churrasco, me chama que a gente vai comer, para dar despesa para comida é bom demais, crente come mesmo, bota aquela casa, daquele casarão, ninguém entra lá, ninguém faz festa, aqueles quartos vazios, tá um ninho vazio, porque foi todo mundo embora, tá você, que a igreja cheia de crente para poder encher aquela casa lá, vamos lá botar a gente para dentro lá, dá um culto lá, dá um culto de ação de graça lá, faz alguma coisa, viva! Eu fui no enterro agora do pai do amigo meu, pai do rapaz da fábrica, morreu com 66 anos, homem que lutador demais, marcou a vida da gente. E o filho dele, quando teve a oportunidade para falar, ele falou assim, vocês acham que eu fiz alguma coisa? Porque o filho comprou agora um carrão para o pai, mas o pai não conseguiu dirigir. O filho comprou um sítio, o pai não pôde curtir. Porque houve uma doença que apareceu muito rápida. E não deu tempo de recuperar nada, não deu tempo de curtir nada, não deu tempo de viajar nada, não deu tempo de fazer nada. E no enterro ele falando assim, vocês acham que eu fiz alguma coisa por ele? Eu não fiz nada, eu faria 10 vezes mais por ele. Ele nunca se preocupou com dinheiro, sempre trabalhou, prosperou, mas sempre pensando em vidas, em vida, em pessoas, ele chorando. Aí depois falou assim, vocês aproveitam para abraçar, aproveita para fazer, aproveita para amar, enquanto está perto, enquanto está do lado. Porque é o tempo de recomeçar agora. Porque depois que parte não tem como recomeçar. Não adianta quando chegar perto da sepultura ficar, eu vou contigo. Não vai nada, você conversa, mas não vai mesmo. Se tu for, avisa que eu mando o coveiro abrir a outra do lado para tu não dar trabalho, para ainda ter que atribular a pessoa. A pessoa já viu atribular a vida da pessoa viva. Quando morta quer ficar em paz, tu quer ir atrás, mas não vai mesmo. Eu não vou falar que o morto falou comigo, vou falar que é espiritismo. Mas se o morto falasse, pastor, fala assim, não deixa vir, pastor, que me deu trabalho e vida e vai comigo, não sei para onde, se está indo para o inferno, se está indo para o céu, não sei, vai me atrapalhar também, então arruma um caminho para ele se enterrar daí. Quando está vivo, não ama, não cuida, não vai lá, não vê, não faz nada, mas Deus está falando, aproveita! A vida vai sair daqui hoje animada, amanhã é domingo, dia 7. É feriado, você está em casa 2 vezes. Pra você domingo, pra você feriado. Então aproveita 2 vezes amanhã. Tô de feriado, tô de domingo. E vai para a escola dominical de manhã. Cultua mesmo. Eu lembro quando era jovem, era mais crente que agora, que o velho. A gente tinha 7 horas para oração. Até as 8 horas. Depois era no café com aquela juventude toda. Depois escola dominical. Terminava 11 horas ensaio. E um era de bar de graça, de poder de Deus. Depois ia para casa correndo, almoçava. Depois voltava, ia para o ar livre. E depois ficava com saudade de vir para o culto. Quando o culto acabava, a gente queria bater papo lá fora. Hoje o crente aparece tarde, quer sair cedo. E dá uns a paz do Senhor aí. Fajuta. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Não vive. Quando ficava no mundo, na roda do samba, a noite toda, batia papo, eu não sei, eu fico passando, quando eu chego tarde em casa de algum compromisso, eu vejo as pessoas no bar, eu falei, Senhor, como é que essa turma consegue? Eu estou doido para chegar em casa, para comer alguma coisa, ver a família e dormir, eles estão aqui, é a madrugada toda. E eu moro aqui do outro lado de Marechal, eu vim a pé para lá de cá. Então eu vim a pé, e lá onde eu moro, é uma casa de 3 andares, dá para ouvir o barulho da madrugada do pessoal ainda farreando.
E quando eu acordo de madrugada para orar, está o povo falhando. Não estão vivendo no mundo espiritual, mas estão vivendo da maneira dele. Aí tu é crente, tu é vivo, tu é salvo, vai para o céu, está garantido, batizado, renovado, cheio do Espírito Santo, Deus cuidou de todos os teus inimigos, o diabo não entra na tua casa, nem na tua família, Deus cuida da tua enfermidade, cuida de tudo, aí tu vem para a igreja. Não, aqui não estou falando, eu estou falando para quem está na live, porque aqui esse povo deu exemplo hoje, desde as 10 horas, de vida, de alegria, de motivação, e tu vai chegar em casa, tu vai irradiar essa familiarada toda. Se você não viajou, planeja uma viagem, vai para algum lugar. Pega a escala, irmão, vou para Gramado, tá caro. Vai para aqui, para São Paulo, a cara de São Paulo. Não, São Paulo. Campo do Jordão. Aí também tá caro. Vai ali para Miguel Pereira. Aí não tem pra onde ir, vai aqui pro Parque de Madureira. Mas tu vai para algum lugar. Tu vai para algum lugar. Tu vai chegar em casa, ou então tu vai ver aquele filme. Posso indicar um filme? O Clique. Já viu o filme O Clique? Vai ver o filme O Clique para tu ver. Já viu, pastor? Vai lá para ver. Já passou na igreja? Ah, já passou o Clique. É por isso que vocês estão animados. É por isso que todo mundo recebeu o controle na mão. Vocês também tinham que me avisar. Né? Todo mundo recebeu o contato, todo mundo vivendo, tá acompanhando o crescimento das crianças, tudinho, porque entendeu, meu irmão, que esse é o teu tempo, é o tempo de recomeçar que Deus tem para a tua vida. Ele estava no teu trabalho no Ministério da Saúde, chegou a senhora lá, está com 57 anos, a Leila falou assim, pastor, estou fazendo faculdade. 57 anos, faculdade de enfermagem. Sou técnica já, mais de 20 anos técnica. E o marido largou ela, por causa de traição, aquela coisa toda. Ela falou, pastor, ele nem soube que eu tinha feito a matrícula, já estava estudando antes dele me largar. Quando ele me largou, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, está me preenchendo. Me chamam lá da mais velha da sala, me sinto bem quando eu chego lá. E ela assim, extrovertida, alegre, feliz, todo mundo sente saudade dela. Em algum lugar as pessoas te amam, aqui as pessoas te amam. Diga quem está ao seu lado, hoje é tempo de você recomeçar. Quantos anos a senhora tem, minha pastora? Aqui. 7, 8. A senhora está desde 10 horas aqui? Essa aqui? 8? É tanto que ela até esqueceu a quantidade que tem. 8, 3, 8, 6, 8, 8, 8, 9, 90. Aí. Meu irmão, é tempo. Quem crê que Deus está aqui? Aí, irmão, para terminar aqui caminhando. Israel, olha só, Israel tem duas experiências, está aqui no versículo 2. Se passares pelas águas, estarei contigo, se passar pelo rio, não te submergerão. Quando Israel chega, já perto da entrada de Canaã, que era somente 14 meses, Deus quando tirou Israel do Egito, era para 14 meses para chegar na terra. E justamente a Bíblia diz no 20º dia do segundo mês do segundo ano. Primeiro mês 2, com o segundo mês 14, mais 2, 14, no 20º dia. 14 meses já chegaram no canal. Aí ele manda os espias, lembra dos espias? Aí manda os espias, 12 espias. Dentre eles, estava lá Caleb e Oséias, que depois levou o nome de Josué. E aí foram lá, 40 dias vendo a terra. Não era para ver se estava para entrar ou não. Moisés falou com eles assim, ó, vê lá se a terra, se tem gente, é grande, é pequeno, se é fraco, se é forte. Vê se a terra é boa, se é má. Só dá uma olhadinha para a gente saber como é que a gente entra. Se for grande, vamos detonar assim mesmo. Porque todo recomeço na tua vida você vai ter que encarar desafios. Então você tem que saber que para você chegar ao teu destino, para chegar ao que Deus tem na tua vida, a promessa, não tem problema nenhum você identificar o desafio que tem na frente. Não, eu não quero nem ver o que tem pela frente. Você tem que ver sim. Porque você está tomado pelo poder de Deus para recomeçar. O teu desafio é grande. Tu vai ter que encarar uma topeira, às vezes, dentro de casa, fora, no trabalho, não sei, vai ter que encarar. Tu vai ter que encarar problemas, adversidade. Vai ter que encarar, não tem jeito. No tamanho que tiver, tu vai encarar. Moisés falou, vê lá se é grande, se é pequeno. Vê lá se são fortes, se são fracos. Vê lá. São muitos, são poucos. Com pouco a gente entra. Com muito a gente também vai entrar assim mesmo. Se for fraco, a gente entra fácil. Se for forte, a gente entra com dificuldade, mas entra. Se for pouco, beleza. Se é muito, nós vamos nos preparar para muito. Não interessa. O que eu decidi é que eu vou recomer. Não interessa o que vem pela.
Haja o que houver, venha o que vier, eu decidi recomeçar. E quando eles vão ver lá os 10 e infama toda a terra, desanima o povo, eles caminham 38 anos a mais por causa da incredulidade. Por quê? A cada procrastinação, diga procrastinação, é adiar decisões que tem que ser tomada hoje. Todo mundo que precisa recomeçar, se tiver dominado pela procrastinação, não vai fazê-lo. E outra coisa, a vida vai passar por você e o procrastinador vai ficar vendo ela passar. Porque procrastinação é pecado. É tentar dominar o que não pode e não fazer o que deve. Porque o procrastinador ele só tem controle de uma coisa, da decisão dele, mas não tem controle do tempo. Então ele não controla a decisão dele, que era para tomar, mas quer controlar o tempo para fazer parar. Não para. Se tu não tomar decisão, vai passar. E tem coisas que já era para tu ter tomado decisão há bastante tempo. Há bastante tempo, mas esse tempo é hoje. Fala assim, eu já devia ter feito, mas a partir de hoje eu farei. E nunca mais ouvirei essa palavra direta para mim, porque eu já resolvi esse problema. Quem entendeu isso aqui? E outra coisa, entenda bem, Deus cuida de tudo para você passar, é só você decidir. Quando o povo decidiu sair do Egito, Deus estava com ele. Quando foi passar o Mar Vermelho, o que Deus falou para Moisés? Moisés, toca nas águas. O que fez? Abriu-se. E eles, dois paredões assim de água. Passaram a seco. Passaram aquele deserto todo, depois 38 anos somado com mais 14, alguma coisa, 40 anos aproximadamente no deserto. Quando chega diante de Canaã, o que eles têm pela frente agora? O Jordão. O Jordão é justamente uma separação entre a minha conquista e simplesmente uma decisão de eu querer avançar e recomeçar. Está ali pertinho. O que está na frente? Só o Jordão. A tua vitória, a tua promessa, a tua conquista, o teu sucesso, a tua felicidade, a tua paz está perto de você. É só você decidir recomeçar. Aí nessa recomeçar, Deus dá a instrução a Josué. Eu termino aqui. Deus fala para Josué, faz o seguinte, separa aí 12 líderes, sacerdotes, melhor dizendo, pega a arca, põe nos ombros dele, vai na frente, a distância aí de alguns côvados, 900 metros, e vocês vão na frente. A Bíblia diz assim, vocês vão na frente, e o povo de Israel fica observando à distância. Liga isso aqui. Eu tenho uma revelação para entregar aqui, eu vou até ver onde eu anotei, para mim não me perder aqui, que já estou caminhando para encerrar. E aí diz o seguinte, vocês vão, mantêm-se uma distância, acham uma distância entre vós e ela de 900 metros em média. Não vos chegue a ela, ou seja, a arca, para que saibais, quem me ouve, diga amém. Para que saibais o caminho pela qual a vez de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Olha o que Deus está falando. Olha, vocês vão ter que avançar, recomeçar. Mas vou te dar uma estratégia para recomeçar, porque você vai recomeçar e vai passar. Tem gente aqui que vai passar por caminho que já passou. Mas para muitos aqui, Deus vai fazer você passar por caminho que tu nunca passou. Mas Deus vai te ajudar a passar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. E aí, quando Josué deu da instrução a Josué chama o sacerdote, põe a arca sobre ele e fala, vai. Quando vocês chegarem na margem do rio Jordão, que estava cheia no tempo da colheita, era 15 metros mais ou menos de largura para atravessar. Estava transbordando. E quando vocês pisarem, o rio vai se abrir, o povo vai passar. O povo de Israel fica longe, distante, 900 metros, olhando os sacerdotes indo na frente. Porque tem coisa, pastora, que Deus só dá a gente para abrir caminho. E se a gente não abrir, quem está atrás não passa. Deus tem coisas, e Deus tem dado isso aqui a essa igreja. Você tem que ficar ligado, você tem que aprender a recomeçar honrando
quem Deus colocou sobre a tua vida. Porque há caminhos que você só vai passar no teu recomeço quando eles abrirem o caminho. Não tente sozinho com o teu esforço, que você vai se quebrar. Mas peça ajuda. E quando eles chegaram até diante do rio, e eles tocaram no rio, a Bíblia diz, entenda bem que já encerra a mensagem, que lá na cidade de Adã, em outra tradução, cidade de Adão, as águas se fizeram num paredão. E as águas que estavam para baixo foi embora. E ele pisou, os sacerdotes pisaram na água do Jordão. E foi entrando na água do Jordão. Mas o Jordão não abriu. Mas eles pisaram como o Senhor tinha dito. Mas o Jordão não abriu. E eles avançaram, rio adentro. Entraram até a altura do joelho. O rio não abriu. Entrou até a cintura. Talvez foi até o pescoço. Mas eles estavam lá debaixo de uma palavra. Deus tem uma palavra profética para abrir o caminho para você recomeçar. Quem acredita nisso aqui? Eu quero terminar, mas quero que você preste atenção muito nessa palavra revelada que Deus botou no meu coração para entregar à igreja. De todas elas que Deus falou aqui, essa aqui é a que eu quero que você mais preste atenção. Irmão, quando Moisés toca no mar, abre instantaneamente, imediatamente. E aquele povo tinha experiência, sabe de quê? Antiga, de que Deus ia fazer igual. E Deus está falando, não se considere as coisas antigas, ou seja, não fica na experiência antiga, achando que eu estou presa em fazer do jeito que você achava que ia fazer. Deus nunca vai deixar na nossa vida uma experiência que o controle e o amarre naquilo que eu sei. Sabia? Porque se aquele que tem experiência sabe mais do que quem deu a experiência, quem sabe mais é Senhor de quem sabe menos. E que Ele é que sabe tudo. E tem hora que parece que a gente, pastora, com toda a experiência que temos, parece que a gente não sabe nada. Porque, pô, espera aí, eu conheço Deus. Deus fez assim da outra vez, mas Deus, não. Eu quero te levar a coisa nova. Eu quero te levar a experiência nova. Para te levar a experiência nova, agora é outro nível de entendimento aqui, tá? Os espirituais que vão entender. Para te levar a experiência nova, você vai se desprender alguma coisa antiga. Porque você me enquadrou de uma forma que você acha que eu tenho que operar desse jeito. Tu lembra de Jário? O Senhor vai lá em casa, minha filha está moribundamente morrendo, vamos lá, tal. Quando chega lá, só põe a mão sobre ela, ensinar Jesus a fazer. Jesus não entrou em detalhe, falou, eu vou lá. Porque já era da sinagoga, era um cara que conhecia teologia, conhecia pregador, conhecia um bocado de coisa. Aí queria ensinar Jesus como fazer. Jesus foi. No meio do caminho tem a mulher do fluxo, atrasou um pouquinho. Quando chega lá, Jesus fala, a menina não está morta. E aquela coisa toda. Jesus não mandou nada, pôs a mão e pôs nada. Mas no meio do caminho, a fé que Jairo tinha, a experiência que tinha para cura, acabou. Por quê? Porque a menina não estava mais enferma, estava morta. Ué, tu não tinha toda a experiência? Tem agora, com esse nível de problema maior. Mas o mesmo Senhor que está contigo no nível de experiência menor, é o mesmo que vai te levar a viver nível de experiência maior. Quem crê que Deus vai te levar? E aí eu quero encerrar aqui. Quando chegou, que eles pisaram no Jordão. Entenda bem aqui. Eles acharam assim, vai pisar. Josué com a experiência que tinha, poxa, eu vi Moisés tocar lá o cajado e abrir de imediato. Vai pisar e vai parar. Não parou. E eles pensando assim, poxa, doido para falar para Josué. Josué, deu errado. Nós somos os sacerdotes, que temos um líder, que quando manda fazer uma coisa, às vezes só ele sabe. Por que está mandando fazer? Faça. Porque Deus não revelou os sacerdotes a estratégia, Deus revelou foi o líder, Josué. Nós apenas somos obedientes em fazer. E às vezes a gente até fica murmurando, o que deu na cabeça da pastora? O que está passando na cabeça da pastora? Isso é coisa dela com Deus. O teu negócio é pisar nas águas, segurar a arca e ficar. Agora fiquem atentos aqui. Sabe qual era a distância da cidade de Dan?
ou de Adão, de Adão, 30 quilômetros. 30 quilômetros era a distância, Michel. Então, eu fiquei confuso. Eu parei um tempo, chamei minha esposa que primeiro ouve a mensagem. Está perto de mim, vai ter que ver a revelação toda. Aí eu falei, filha, vem cá. Me explica aqui o negócio. Me explica. Como é que eu piso aqui, mas para daqui a 30 quilômetros? Lá parou! Mas aqui não parou a água. Mas lá parou. Mas aqui não parou. Aí eu fui ver 30 quilômetros, Recreio dá uns 30, 30 e pouco. Barra dá uns 40 e pouco. Campo Grande dá também uns 30. Nova Iguaçu, um pouquinho mais para lá, uns 30. Aí eu falei, Senhor, não pode. Não tem como. Meu Deus, aí eu lembrei de minha mamãe, pastora. A senhora falou dela aqui, eu lembrei. Já dorme no Senhor, que ela estava no Rio de Janeiro, na rua, pé de joelho dobrado na oração de sábado de manhã, orando por um dos filhos delas. Ela não sabia qual dos três, estava passando por um momento de grande sufoco. E estava eu, pastor Disseu, e outros pastores lá em Minas Gerais fazendo missões, e o nosso carro estava no morro, contornando o morro da cidade de Minas Gerais, e se o carro vira para o lado de cá, ele desce ribanceira abaixo. O motorista dormiu. Aí Deus fez com que ele virasse para o lado de cá. Aí ele ficou num córrego. Todo mundo assim de cabeça para baixo, mas todo mundo vivo. Aí quando passou-se o tempo, saímos do carro, tiramos ele, todo mundo bem, tal. Aí quando chegou na semana seguinte, minha mãe perguntou, César, onde é que você estava? Ele falou para Daniel, você estava sábado de manhã a tal horas? Não, tem que estar em casa. Tal. E o outro estava em tal lugar. E você, César, estava de cabeça para baixo. Porque quando eu estava orando lá em Ruperária, Deus falou comigo, agora, nessa hora, eu dou livramento para um filho teu de morte. Quem crê que o teu ato profético nesta noite aqui está operando um milagre lá à distância. É interessante, aqui é o ato profético, mas primeiro acontece lá. Mas aqui continua a água, mas lá já parou. Mas aqui é que começa o ato profético. Ou seja, o ato começa aqui tu não vê, mas lá já está vendo. E aí eles estão dentro da água, daqui a pouco, aquela fé que foi perseverante na vida deles, sabe o que eles fizeram? Eles permaneceram debaixo de obediência. Josué falou para a gente ficar. Josué falou que o rio vai se abrir e o Senhor não vai deixar submergir. Nós vamos ficar aqui confiante, crendo, perseverante. Daqui a pouco aquela água que tinha parado a 30 quilômetros começa a diminuir. Aí da cintura, do peito vai para a cintura, da cintura para o joelho, do joelho para os pés e dos pés seca. Aí eles começaram a olhar para Josué, não é que você tinha razão, tu é profeta mesmo, Josué. Eles vão até demorar para saber que Deus é contigo, mas uma hora eles vão reconhecer que Deus é na tua vida. Permanece naquilo que Deus colocou na tua vida. Você recomeçou, entrou no Rio Jordão adentro, molhou o pé, espera que uma hora vai secar e você vai atravessar para a glória do nome do Senhor. E todo o povo atravessando e o sacerdote lá segurando a arca e o povo atravessando e o sacerdote segurando a arca até que todos passassem. Agora, para finalizar, eu fecho a Bíblia, guarda aqui meu pequeno esboço e eu pergunto a vocês, se daqui a 30 quilômetros parou a água, cessou a água para o povo atravessar aqui, quem mais tinha um caminho aberto para atravessar? Daquele ponto até a 30 quilômetros tinha mais gente com liberdade. Quando você passa, você também arruma passagem para muitas pessoas que virão debaixo da tua bênção, do caminho que você vai abrir, das oportunidades que Deus vai te dar. Tu vai trazer gente contigo. Quem crê nesse negócio? Deus fala assim, Deus, tu vai abrir para mim e para muitas pessoas que vierem perto de mim. Fique de pé agora, estamos terminando. Porque Josué falou assim, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Maravilha, coisas maravilhosas. Maravilhosas são comportamentos e atitudes de Deus que vai nos surpreender. Vai nos deixar temerosos e deleitosos. Vamos ficar espantados e assustados com o que Deus tem para fazer. Eu quero chamar somente aqui à frente, com a permissão da pastora, somente aqueles que de fato precisam recomeçar em alguma área da sua vida. Mediante aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Sai do seu lugar rápido, quero fazer essa oração rápido, não posso demorar, que eu já passei alguns minutinhos. Em alguma área o Espírito Santo falou contigo que precisa recomeçar aqui. Aqui precisa recomeçar. Eu tenho certeza que Deus falou. Você que está na live, onde você estiver, no teu lugar aí,
Se posiciona diante de Deus aí. Se você puder dobrar o joelho, dobra. Se não puder, feche os olhos. Se estiver trabalhando, fique de olhos abertos, do jeito que você puder, dentro das tuas condições. Mas se apresente a Deus aí para recomeçar. Deus está falando um novo recomeço para a tua vida. Você tem um pai, você tem uma família, você tem uma casa, você tem um lar. Você tem um ambiente que você pode ser acolhido. Deus está te dando força para você caminhar. Deus está te renovando as suas forças como a da águia. E Deus está preparando um caminho, no meio do deserto para você passar. Não se preocupa como você vai fazer. Deus é aquele que abre o caminho para você passar. Apenas decida recomeçar. Apenas decida recomeçar. Eu não sei se é um relacionamento, eu não sei se é uma vida com Deus, eu não sei se é intimidade com Deus, eu não sei se é ministerial. Eu não sei se é uma chamada que Deus te deu, você está procrastinando, está adiando, está empurrando com a barriga. Eu não sei o que é. Eu não sei se é alguém que está esperando um pedido de perdão seu. Eu não sei se é alguém que está esperando o teu amor ser manifestado por Ele. O teu abraço. A tua reconciliação, eu não sei o que é. Só sei que Deus está chamando você para um recomeço. Vem na frente rápido essa noite. Vem agora rápido, não demore. É um recomeço. Pastor, não consigo mais amar a minha família, não consigo mais amar o meu esposo. Deus vai recomeçar uma nova vida contigo hoje. Deus vai renovar esse teu amor pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu ministério, pela tua igreja. Pastor, eu estava com ódio, eu estava com raiva. Deus está tirando o teu coração para você recomeçar hoje. Sai do seu lugar e venha correndo para cá que eu tenho que terminar. Para cá que eu tenho que terminar. Tem mais gente para vir agora? Cadê você? E a igreja de oração? Essa hora é uma hora de dificuldade, às vezes, para tomar decisão, mas precisa ser tomada. Você precisa recomeçar. Você precisa voltar àquilo que Deus está chamando você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Pode louvar se quiser, pode louvar. Pode louvar. Eu só estou aguardando quem tem que vir e está enfrentando uma luta tremenda nesse momento. Eu sei o que é recomeçar. Recomeçar não é fácil. Eu lembro muito bem de Agar, quando Deus falou para Agar lá no deserto: Agar, cadê a tua senhora? Volta para lá, volta. Deus está falando com pessoas que estão sendo encontradas no deserto, perdida, e Deus está falando: volta, volta. Tu tem uma casa, você tem uma pastora, você tem um lar espiritual, você tem um ministério, você tem uma família, você tem compromisso, você tem talentos, você tem missão. Eu quero chamar aqueles que se afastaram da chamada, da vocação, do ministério, dos dons que Deus te deu, que desprezou os dons que Deus deu. Vem aqui à frente agora. Deus vai renovar teus dons. Deus vai renovar a tua vida. Você tem chamada. Não adianta você querer ter sucesso longe da chamada que Deus tem para a tua vida. É só em Deus, é só em Deus. A tua vida tem sentido. A tua vida tem sentido. Você que tem vivido uma vida de traumas, de ferida, de depressão, de medo, vem aqui à frente, Deus vai te sarar esta noite. Sem demora, venha rápido, por favor. Enquanto eu oro por essas vidas aqui, você pode vir. Essas vidas que estão recomeçando em alguma área da vida delas. Estenda as mãos para cá sobre essas vidas, essas queridas pessoas que aqui estão, que tiveram a coragem de reagir para recomeçar. E o Senhor está com elas. Deus está dizendo: se passares pelas águas, eu estou contigo. Se tu entrar nesse desafio do recomeço, eu estou contigo. Deus está te dando um novo anel, uma nova vestimenta. Deus está te dando novas sandálias agora. Deus está preparando uma festa para o teu retorno à presença e à comunhão dEle. Rabamcha, Ramamcho Kolebarabácia, Reamancho, rios de água viva fluirão dentro dessas pessoas aqui agora. O Espírito Santo de Deus é aquele que derrama o amor dentro do coração dessas pessoas aqui agora, para sair daqui saradas, fortalecidas, impactadas com a presença de Deus.
serão tochas na mão do Senhor. Serão verdadeiros obreiras e obreiras, servas e servos, cheios da presença do Senhor, para fazer a obra de Deus para esses dias. Deus Santo, eu quero entregar a vida dos teus filhos e filhas aqui de forma preciosa. São teus, ó Pai, tu os chama pelo nome. Tu é o Pai de cada um e cada uma aqui na frente nesta hora. Meu Deus, tu sabe aonde foi o descuido, aonde foi, ó Deus, a pancada, o tempo, a forma, a intensidade. Mas disso nada importa, porque a partir de hoje tu está fazendo coisas novas na vida deles. Tu está trazendo um tempo novo para a vida deles, Senhor. Um tempo de vida, um tempo de alegria, um tempo de saúde física, emocional e espiritual. Um tempo de novidade, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de resposta, um tempo de saída, um tempo de oportunidade, um tempo de abraços, um tempo de prantos sendo consolados, Senhor. Em vez de cinzas, meu Deus bendito, festas, vestimenta de festa na vida das tuas filhas e dos teus filhos. Eu repreendo da vida, da casa de teus filhos, ó, da depressão, o medo, a solidão, a angústia. Eu repreendo, meu Deus, aquele ambiente triste, abatido, acabado, sem expectativa, sem esperança, assim como estavam os vales de osso seco, sequíssimos de esperança. Eu profetizo vida sobre a vida dos teus filhos. Visita as casas, visita as famílias, visita os lares, visita os quartos, Senhor. Visita a área emocional, Senhor. E trata agora, meu Deus, o coração, a vida dos teus filhos. Que o teu Espírito renove. Receba a renovação do Espírito agora. A igreja estenda as mãos para cá e começa a orar e glorificar a Deus pela vida dos teus filhos do Senhor. Meu Deus, renova a vida deles agora no teu Espírito. Ramam, chocolamam, tchalaba. Renova a vida deles agora. O Senhor está renovando a vida deles. O Senhor está enchendo a vida deles. O Senhor está estancando essa dor, essa depressão, essa angústia. O Senhor está tratando, o Senhor está sarando, o Senhor está curando, o Senhor está restaurando. Rabam, tchalá, ramá, rubam, tchubiam, dalábia. Adora, igreja, adora. Adora que Deus está tratando aqui. Deixa Deus tratar as pessoas. Deixa Deus tratar as pessoas. Deus está te dando estratégia e força para recomeçar. É um novo tempo. Oh, olha eles aí de volta, Senhor. Olha a tua filha de volta, Senhor. Olha o teu filho de volta, Senhor. Rabam chakarama, ramam chobalaban chakalabarabasia. Rabam, abre a tua boca. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te batizar. Deixa Deus te encher. Ramam chupiaya loriamancha. Deus está fortalecendo. Está fortalecendo a tua vida hoje, dando força, renovando a tua força como está dando força ao cansado, multiplicando a força daquele que não tem nenhum vigor, renovando a tua vida como a da águia. Receba renovo de Deus agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É você e Deus agora, em nome de Jesus. Sinta a presença, sinta o bálsamo. Sinta o refrigério, sinta a cura, a libertação dessa dor. Sinta a renovação de Deus nos seus membros, no teu espírito, na tua alma. Rabam, chakarabam, ramam, churibarabiasa. Olha o que o Espírito Santo está fazendo com a tua vida agora. Olha o que o Espírito Santo está fazendo na vida delas agora. As pessoas estão aqui chorando, sentindo a renovo e a presença do Senhor. Deus abençoe tua vida grandemente. Aplauda o Senhor e glorifica o nome do Senhor.